Na live de hoje, vamos falar sobre escolhas. Continuando, né? Para quem assistiu a live de ontem, a gente falou sobre o processo de procrastinação, de perfeccionismo. E eu fiquei de hoje dar uma continuidade aqui falando das escolhas. Então, se esse é um tema que chama a sua atenção, se você tem interesse em saber aí sobre procrastinação, porque é que a mente a gente vai deixando as coisas para depois, né? Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar. Lembrando que o ensino tem ferramentas, doutrinamentos, ensino profissionais a realizar a sua missão com propósito e leveza. E é muito importante quando a gente fala sobre propósito e leveza, porque é a razão pela qual nós fazemos as nossas ações, as nossas missões, os nossos desejos, os nossos sonhos. E quando a gente olha isso com uma percepção mais ampla, a gente começa a compreender essa procrastinação. Então, hoje eu quero falar sobre o critério de escolhas e como o critério de escolhas pode impactar na realização do seu sonho. E o que é isso? Você é uma pessoa que, quando vai definir alguma coisa, quando quer escolher, é uma pessoa que escolhe rápido ou é uma pessoa que fica com dúvida? Essa é uma boa pergunta. Tá? Então, vão deixando suas perguntas hoje, seus comentários, lembrando que sempre no final da live eu seleciono algumas perguntas justamente para responder aqui ao vivo com vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença e sejam muito bem-vindos quem vai chegando aí, né? Boa tarde. Aqui no YouTube também, boa tarde para todos vocês, tá bom? Então vamos comentar um pouquinho sobre escolha. E eu quero uma conversa, eu quero aqui apresentar uma historinha muito breve da raposa e do gato. E disse a lenda, né, que o gato e a raposa estavam no meio da floresta, discutindo, brincando, né? E a raposa sempre se achando maior que o gato, né? Dizendo, seu gato, se um dia aparecer um caçador aqui, você tem um plano? E o gato, sim, eu tenho. Ah, a raposa dizia, duvido, você é muito fraco, eu duvido que você tenha plano. Eu não, eu sou esperta, eu sou, sabe, flexível, eu sou uma pessoa que tem vários planos, eu tenho plano A, plano B, plano C, se o caçador aparecer por aqui, eu sei muito bem, você não sabe fazer nada, seu gato. E aí ela continuava brincando com o gato, né, seu gato. Lembre-se que se um caçador aparecer aqui, você tem plano, porque eu já defini vários planos. Eu tenho vários planos aqui já para que na hora que o caçador aparecer, eu vou solucionar. E você, se você não pensar muito, se você não tiver plano, seu gato, o caçador vai pegar você. E o gato ia lá e dizer, não, mas tudo bem, eu tenho um plano. E aí a raposa mais e mais, cada vez mais, se achando esperta, se achando conhecedora de tudo, né? Tendo plano A, B, C, já estava criando lá vários outros planos para que aquela hora que o caçador aparecesse, ela ia fazer a solução, ia, né, solucionar aquela situação, e ia ver, ia olhar para aquele gato, e o gatinho, o bichinho, né, morto na mão do caçador. E aí o que acontece? Chega uma hora que vem um teste. E nesse momento aparece um caçador na frente do gato e da raposa. A raposa é aquela pessoa, né, aquele ser completamente inteligente, conhecedora, né, super esperta, e o coitado do gatinho que estava lá quietinho na sua. O caçador apareceu, o gato imediatamente deu um pulo e subiu na árvore. E lá de cima ficou olhando a raposa, né, toda esperta. A raposa ia para um lado, aí depois dizia, não, mas eu vou para o outro, mas é melhor por aqui, porque se eu for por aqui, o caçador não vai me pegar. Aí virava, voltava, não, por aqui, eu tenho certeza que eu vou enganar o caçador. E aí ela saía de um lado para o outro, tá? Aplicando lá o plano A, que de repente ela viu que ia para o plano B, e a raposa saiu colocando de um lado do outro, naquela insegurança dela ali, naquela hora que ela tinha tantos planos, o caçador foi e pegou a raposa. E o gato lá de cima, no simples plano de subir, ficou olhando a raposa na mão do caçador. Então, a minha pergunta aqui é, quantas vezes nós não nos deparamos, né, com tantos planos, tantos desejos, tantas escolhas, tantos caminhos, mas na hora da ação, né, a dúvida se é esse caminho ou outro caminho. Então, quando a gente vai olhar na possibilidade de tanto conhecimento, de tantas possibilidades, de tantas escolhas que eu tenho na minha frente, eu fico estagnado, eu fico paralisado. Existe até uma outra teoria que a gente pode trazer aqui em uma aula específica, que é a paralisia da análise, onde a gente analisa tanto que paralisa.
A raposa, coitadinha, né? Ficou ali naquela condição de esperta, aquela condição de conhecedora, aplicando seus truques, né? Aquelas facetas interessantes da raposa. O caçador vai e pega. Enquanto que o coitado do gato, que só tinha uma saída, que era simplesmente pular, ele usou aquela técnica que era a única dele, verdadeira dele, e realizou a missão com maior, né? Com maior qualificação. E se livrou do caçador. Então, o meu convite é, no nosso dia a dia, pensamos, colocamos um monte de coisa na cabeça, oportunidades às vezes, e nessa quantidade de oportunidades a gente se depara na possibilidade de escolhas. Eu vou escolher isso, isso, isso ou isso. E com tantas possibilidades, ficamos estagnados sem dar o passo. Quantos sonhos não são realizados, ou quantas missões não são verdadeiramente, né, praticadas, realizadas, quantos desejos não são colocados em prática, por essa questão mental de dizer assim, está faltando alguma coisa, ou eu não sei para onde eu vou. Então, eu vou separar aqui alguns critérios de escolhas. A gente vai falar sobre escolhas de uma forma geral, isso é um tema até acadêmico, tá? Isso tem fontes de estudo a respeito da teoria das escolhas. E virou uma teoria acadêmica, uma teoria de se estudar mesmo a mente humana, para entender por que o ser humano, quando se depara com tantas escolhas, ele paralisa. E existem estudos aqui nos Estados Unidos de universidade mesmo que olha e fez na prática, né? Quando você tem uma oportunidade, imagine, você vai se deparar com algo que você tem que escolher de repente. Você está uma sorveteria. E a sorveteria vende sorvete de chocolate e baunilha. Tá? E você vai numa outra sorveteria que vende 150 diferentes sabores de sorvete. Tá? Então, daqui que você decida se é esse, se é aquele, se é esse, se é aquele, qual é. Mas eu queria esse, não, mas eu posso provar esse? Aí você começa a provar. Já se deparou nisso? Deixa eu provar esse, deixa eu provar esse. Não, eu gostei desse. Não, eu não gostei desse. Não, peraí, deixa eu provar esse. Aí começa a provar e fica indeciso na escolha. Eu gosto de um exemplo também, outro, que é em rodízio de pizza. Você vai numa pizzaria, pede uma pizza inteira. Vai no rodízio de pizza, vai chegando aquele mundo de pizza diferente, que você termina ficando sem escolha. E termina comendo mais do que você quer, por causa da quantidade expostas ali. E aí, no final, você volta para... Realizei o que eu desejava, eu queria simplesmente comer uma pizza, mas agora eu me deparei comendo um monte de pizza. Isso não, eu estou falando de uma forma geral, né? Um exemplo aqui para que a gente observe o que realmente eu quero. O que realmente eu desejo realizar como sonho, como vontade de desejo de realização. Se eu não tenho algo claro, então se eu não vou naquela sorveteria que diz que tem 150 sabores, e eu digo que eu vou entrar na sorveteria para tomar um sorvete de chocolate, e de chocolate puro, porque naquela sorveteria deve ter uns 10 tipos de chocolate, né? Se eu não entro com essa escolha, com essa definição, eu vou chegar lá indeciso e mais fazendo confusão e entrando em um ambiente onde não quero entrar. Assim é a vida para tudo que a gente deseja. Qual é seu sonho, qual é seu desejo, qual é sua vontade de realização? Tem clareza do que você realmente quer? Essa falta de clareza, quando você se depara com um monte, várias situações ou várias possibilidades de escolha, você fica na indecisão. E a indecisão vai justamente paralisar os resultados. A gente vai falar justamente, eu vou trazer na live de amanhã, justamente essa parte de inteligência racional, que é uma inteligência racional de ter a percepção mental versus a parte emocional. E como é que essas duas inteligências aqui, de uma forma racional e emocional, podem sim causar no seu resultado, tá, o sucesso ou não. Mas isso a gente conversa amanhã. Hoje eu quero buscar justamente mais aprofundar aqui de uma forma mais prática em relação às escolhas. Dá uma olhada e como você pode criar esse processo de escolha de uma forma mais, mais prática para que as coisas aconteçam. Eu vou dar uma dica específica para que você, principalmente se você procrastina e tem um problema aqui nessa condição das escolhas que aparecem, das oportunidades que surgem, como você pode de imediato tomar uma decisão imediata. Tá?
sobre esse processo de escolha. Então, rapidamente aqui, de uma forma muito conceitual, mas bem rápida, a gente tem 3 tipos de escolhas na vida. As escolhas simples, tá? Que são aquelas escolhas rápidas do nosso dia a dia, escolhas que a gente tem de ir para um restaurante, de escolher uma comida em um restaurante, escolha, de repente, até simples, eu diria, se você vai cortar o cabelo, se vai cortar longo, curto, tá? A escolha de você dizer, né, cor de cabelo, vai pintar a cor de cabelo, vai usar uma camisa, você vai usar uma camisa preta, azul ou branca, vai usar um vestido é curto ou longo. Escolhas simples que não vão interferir, tá, em uma mudança drástica na sua vida. Estou falando drástica. Isso aqui é uma forma de uma escolha simples. Essa é uma qualificação da escolha. A próximo nível de escolha é uma escolha moderada. Aquela escolha moderada é aquela que vai precisar de um pouco mais, né? Vai remeter a alguma coisa de um nível um pouco mais superior em relação à sua qualificação de escolha. E que vai mudar a curto prazo ou a médio prazo algo na sua vida. Então, a escolha moderada aqui é uma situação de que você vai escolher onde você vai passar talvez o final de semana já. Então, a gente já está expandindo um pouco mais. Até o ponto de uma escolha complexa. E a escolha complexa, ela vai... Só dando um exemplo aqui de uma escolha moderada no meio empresarial. Tá? Você vai definir um produto novo na sua empresa. Então, você vai precisar fazer uma análise, um estudo, um rápido estudo. Ali é uma escolha moderada. Tá? Uma viagem, na verdade, que você vai fazer quando eu falei de final de semana, você vai ter que fazer uma programação, uma pré-programação. Você vai estar fazendo uma análise ali, uma pesquisa rápida. Ali seria uma escolha moderada. Para uma escolha mais complexa, é aquele tipo de escolha que você vai fazer uma modificação a longo prazo. Né? Uma escolha de um relacionamento que vai para um casamento, né? Uma escolha de formação para onde você vai fazer, o que você vai estudar, o que você vai se formar. Aí a gente já vai no processo de uma escolha mais detalhada. E aí eu vou chamar aqui de um processo mais complexo. Ok? O que eu tenho trabalhado, Edel, na minha vida, é transformar todo o processo de escolha. Olha que bacana, tá? Todo o processo de escolha, seja ele complexo, seja ele moderado, em escolhas simples. E como é que eu faço isso? Eu vou dizer no final da live aqui como é que eu faço, mas por enquanto eu quero que você se conecte somente nesses 3 níveis, de simples, moderado e complexo. Para qualquer tipo de escolha complexa, isso aí vai determinar algo que você vai sentir mais. Então é preciso você deixar isso aqui um pouco de lado. Eu quero conversar nessa live de hoje sobre as escolhas simples e como você lida com essas escolhas. Como é o processo de escolha sua, como é que você vai tomar uma decisão ao perceber uma escolha de nível simples. E muita gente aqui, tá? Principalmente para uma escolha moderada, uma escolha complexa, muita gente aqui na escolha simples já se faz se confundir. Não toma decisão, ou toma decisão com sentimento de culpa. E é onde eu vou querer que você traga aqui as possibilidades que aparecem na sua vida. Então, como você pode solucionar, ou como você pode ter um critério de escolha para que esse critério faça com que sua vida flua mais rapidamente. Tá? E aí vem essa dica muito rápida que eu quero trazer para você. Muito simples, sempre. Tudo na vida é muito simples. Tá? Quem é complicado é a sua mente. Quem é complicado é a mente humana. Quem é complicado é a minha mente. Então, eu tenho que compreender esse processo mental meu, esse processo mental que acontece na mente humana, para que a gente possa realmente, ao invés de deixar sabotar a nossa vida, a gente ser justamente o criador da realização do que eu desejo. E aí a minha informação é, dá uma olhada nas oportunidades que você tem, ou nas possibilidades de escolha que existem, né? E aí, se você tem 3, 4, 5, mais de 5, uma quantidade assim, excessiva de possibilidades, você vai trazer para a sua consciência 3, você vai escolher 3, as 3 principais, ou as 3 que você poderia com mais facilidade escolher. Quando você tem uma quantidade de possibilidades, digamos, lá na sorveteria de 150 sabores, você vai olhar para todos esses sabores e ao invés de provar todos, você vai se permitir a provar 3. Imediatamente você vai trazer quais são os 3 principais, se você tiver que escolher um, tá? Qualquer aqui é só um exemplo. Você vai escolher 3. Dessa imensidão de possibilidades aqui, quais são as 3 que eu posso escolher? 3.
E aí, a partir do momento que você escolhe esses 3, você já fez uma escolha. Você vai perceber que mentalmente isso vai ser mais prático. É mais fácil você pegar 3 imediatamente que você prefere, sem ter que definir qual é a que você escolhe. Olha que bacana. É mais prático, é mais fácil você escolher 3 do que você dizer assim, é esse que eu quero. Para aquelas pessoas que têm problema nas escolhas. Para aquelas pessoas que têm indecisão em escolher. Tá? Você vai procurar tá em um ambiente que tem muita possibilidade, escolhe 3. E aí, dessas 3, é o próximo passo. Você vai olhar para essas 3 possibilidades que você já pré-escolheu. Tá? E das 3, você vai olhar para as 3 e vai dizer o seguinte: dessas 3, qual é a menos favorável? Qual é que eu olho assim e digo assim, eu prefiro ainda essas 2. Você vai tirar uma. Retire uma. Você pode fazer esse questionamento. Qual dessas 3 eu não quero? Eu posso tirar. Pode ser que você diga assim, mas eu quero as 3. Aí você está muito apegado ainda nas possibilidades. Muito cuidado com essas coisas de apego, tá? Mas você vai olhar para as 3 e vai com certeza ter essa possibilidade de ter uma menos. Aquela que tem um pouquinho menos, você vai e tira. Ao retirar, você vai ficar com 2 possibilidades. E essas 2 possibilidades são 2 possibilidades importantíssimas para você. E se as 2 são importantes, aí eu vou trazer um outro conceito, que talvez seja um conceito até matemático aqui, tá? Porque se eu tenho 2 possibilidades que são extremamente importantes, eu vou dizer que as 2 são importantes. Se as 2 são extremamente importantes para mim, as 2 são importantes para mim. Ou seja, se eu tenho 2 possibilidades importantes, eu posso ficar com a possibilidade A ou a possibilidade B. As 2 vão ter o mesmo valor. E nesse momento, eu quero que imediatamente você tenha uma decisão, que é a sua escolha. E aí você vai escolher ou A ou B. Tanto faz. Você vai pegar uma. Aí eu pego A ou eu pego a B. Com outra condição na sua mente. Olha que bacana isso, gente. Eu quero que você não acredite em mim, não. Eu quero que você faça, tá? Ao escolher, você vai escolher e vai esquecer a outra. Você vai escolher e vai dizer, é esse caminho que eu pego. É isso aqui que eu quero. Não é o outro. É isso aqui e ponto. Na sorveteria de 150 sabores, você tem 150 sabores, você vai escolher as 3, vai liberar uma, vai ficar com 2 importantes. Pega o sabor A e ponto. Ou pega o sabor B e ponto. E pronto. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você alinha o que você pegou, que foi a sua ação, com a sua escolha principal, que diz assim, é isso que eu quero, você alinha verdadeiramente o seu sistema de decisão. O problema da mente humana, o problema das emoções, de uma forma geral, amanhã a gente vai falar muito sobre emoção, sobre inteligência emocional e racional. O que eu quero trazer hoje aqui para você é que a importância de, a partir do momento que você alinha o que você quer com a sua ação, eu assumi, eu quero, e é isso, e eu decido, não tem mais escolha errada. O problema da escolha errada não está na escolha. O problema na escolha errada está na mente avaliando que a escolha que você fez não está certa. Eu vou repetir aqui, tá? O processo de escolha errada, no fundo, está na decisão quando você olha para a sua escolha e avalia que foi uma escolha errada ou foi uma decisão errada. Quando nós tomamos uma decisão específica e vamos com ela, ela é a escolha correta. O que está errado é não escolher. Não existe escolha certa ou errada. O que existe é a escolha ou a não escolha. E quando eu estou chamando aqui de escolha errada ou não escolha, porque quando não escolhemos, é quando nós não decidimos que nós bloqueamos, estagnamos o que desejamos realizar na nossa vida. E como é que o processo de escolha, o critério de escolha pode gerar movimento na realização do seu sonho, do seu desejo, na realização da sua missão, para que você seja uma pessoa mais leve? É quando nós estamos com a mente e uma emoção equilibrada no que nós desejamos, no que nós escolhemos. Então, se a escolha é A, se a escolha é X, eu escolho e fico bem, eu fico em paz com essa escolha. Se a escolha é B, se a escolha é Y, se a escolha seja outra escolha, eu fico bem e fico em paz com essa escolha. Agora, a indecisão
vai gerar na minha mente um processo de culpa, um processo de aprisionamento, um processo de não realização. E para que a gente realize o que nós desejamos, é preciso que a gente faça essas escolhas. Então, como é? Deixa aqui para mim. Você é uma pessoa que decide com facilidade? Você é uma pessoa que tem várias oportunidades e escolhas, mas fica na dúvida, insegura em relação se vai por esse caminho ou por outro? Você não está sozinha, você não é uma pessoa só em relação a isso. Porque, no fundo, é a mente humana, de uma forma geral, que tem esses problemas, e é preciso a gente entender, compreender. O meu desejo para você é criar uma forma para que você escolha, decida, e decida com leveza, decida com propósito. E é importante buscar o porquê do que você faz, o porquê das ações serem feitas na sua vida, o porquê você vai escolher isso com clareza ao seu propósito. Quando você se conecta ao seu propósito verdadeiramente, as escolhas são mais leves, as escolhas são verdadeiramente, sabe assim, são escolhas, sem julgamento, sem erro. São simplesmente escolhas, são simplesmente decisões naquele momento. E se aquele momento me leva para um canto que eu não quero, eu vou e olho e vou e direciono para o outro. Agora, a estagnação de não saber para onde vai, na indecisão de não saber se escolhe isso ou aquilo, é onde tem um problema. Vou num restaurante. Ai, que restaurante eu vou? Eu vou no italiano ou no japonês? Agora, meu Deus, eu adoro o japonês. Vai no italiano e pronto. Ou define verdadeiramente, e eu vou comentar sobre o que é que eu faço na minha vida, pessoalmente, o que é que eu faço nas escolhas moderadas e complexas, como é que eu levo elas para escolhas mais simples, para que eu viva de uma forma mais leve. Aí é um super segredo que eu vou trazer ainda hoje aqui para você, tá? Mas antes eu quero convidar você a justamente se conectar ao seu propósito, a olhar para a sua vida, para a realização do que você deseja, sabendo o porquê. E se isso é uma dificuldade para você nesse momento, se isso é algo que ainda está questionando lá dentro, se você usa realmente, se tenha feito da sua vida com procrastinação, com indecisão, com dúvida, com falta de autoconfiança, eu convido imediatamente a você a se conectar a esse propósito. Vou compartilhar com vocês o que eu falei, do que é que eu faço, né? Quando tem esses 3 níveis de escolhas. Eu vou dar o pulo do gato aqui do que eu faço. Eu comentei sobre três níveis de escolhas, né? Escolhas simples, moderadas e complexas. Eu tenho transformado todo tipo de escolha minha, seja ela complexa, seja ela moderada, em escolhas simples. Isso é um treinamento, tá, gente? Isso é um treinamento mental para que a gente chegue a esse nível. Se eu tenho uma escolha simples de um restaurante, de uma comida, né, de uma definição para onde vai, se não vai, se eu tenho 2 caminhos e eu escolho um e eu sei que aquele ali é o correto, eu vou abrindo para esse desconhecido de forma que tudo que acontece comigo é fabulosamente bem. Olha que gostoso, né? Então, como é que eu faço com que escolhas complexas ou escolhas moderadas se tornem escolhas simples para mim? Isso para mim, tá? Isso eu posso treinar você, ensinar você esse passo a passo. Mas vamos, só vou compartilhar com você nesse momento para você dizer assim, caramba, será? Faz sentido, deixa eu dar uma olhada. Eu vou me deparando com situações, mesmo de forma complexa, ou seja, se eu vou definir algo que vai mudar a minha vida no futuro, eu olho agora, tá? E abro para não controlar esse futuro. Eu tenho um desejo, eu tenho um plano, e é isso, lá no Empreendedorismo Emocional eu falo demais sobre isso, tá? Sobre o que é que você visualiza. Eu levo você a ter uma visualização do seu futuro. A gente faz um exercício de visualização de futuro. Aí, nesse futuro, eu sei como é que eu quero. E aí eu tenho uma decisão hoje que vai interferir no meu futuro. E aí eu trago de uma forma simples, que eu faço uma pergunta simples. Essa escolha está conectada para onde eu estou indo? Ou essa escolha não está conectada para onde eu estou indo? De forma simples. Se for sim, eu escolho por aqui. Se for não, eu evito e não vou por aqui. Essas são as escolhas mais complexas. Escolhas moderadas. As escolhas moderadas são projetos, planos da empresa, né? São decisões que são tomadas talvez a médio prazo. Eu abro para o desconhecido de uma forma geral. Viagens. Então, eu tenho uma viagem, eu sou aquele tipo de pessoa que vou fazer um plano completo, qual é o primeiro dia, segundo dia, qual é o hotel que eu fico, qual é o restaurante, qual é tudo programado, que tem que ficar no controle. Tá? O que acontece com isso?
Você vai estar no controle, você vai estar sempre julgando se a sua escolha foi certa ou errada. Se você abre para o desconhecido, você se permite ir. Por exemplo, você vai para aquele hotel, você vai para aquela cidade, você vai... Estou falando de uma viagem, né? Você vai para algum local que você vai, tem talvez já aquele plano, mas você está aberto para acontecer o que for, você sai desse controle mental e você abre para possibilidades. E aí o que é que eu quero trazer aqui na sua possibilidade? Você vai perceber que você, de uma forma simples, pode simplesmente permitir ir a esse local. E ao ir para esse local, você daí vai tomar uma decisão depois. Eu garanto a você que uma abertura para um desconhecido de uma escolha moderada, trazida para como uma escolha simples, as coisas vão fazer muito mais sentido, vão ser muito mais gostosas de curtir. E você vai vivenciar cada momento, sem aquela cobrança, sem aquele pensamento de nossa, tá certo, tá errado. Será que esse é o melhor hotel? Será que essa é a melhor situação? Será que isso aqui é o melhor lugar para ir? Será que eu vou comer no melhor restaurante? Será que eu vou... Será? Tudo que fica nesse será é a mente querendo bloquear para dizer que você está fazendo a escolha errada. E não é a mente quem escolhe se está certo ou errado. É você quem define e decide a verdadeira escolha. E se aquela escolha talvez não tenha sido talvez a melhor escolha, você volta e diz, opa, foi aprendizado, deixa eu ir por aqui. Olha que bacana. É a mente que vai definir se a escolha foi certa ou errada. Agora é você quem vai dizer se você define ou não, se decide ou não. E eu volto a dizer, uma não decisão é a escolha errada. A escolha certa é pela decisão. É a vontade de realização que vai fazer você mover. Então, se as coisas não estão andando da forma que você deseja, seja lá a forma que você planeja, é controle. É a forma de controle. A melhor escolha é a escolha que você tem, com os recursos que você tem, no tempo que você tem, da forma que você é. A partir do momento que você faz as pazes com essa sua escolha, a partir do momento que você toma decisão com base no que você realmente deseja, não tem nada errado. O que tem simplesmente é uma conexão sua com você. Escolha o que você quer. Escolha o que você realmente deseja. Escolha verdadeiramente quem você é. Aí sim você vai se conectando a um propósito cada vez mais. Tá bom? Então acho que essa é a grande dica. Não há escolha errada. A falta de escolha. Isso é um processo que talvez não seja tão certo. E aquele desejo, aquela realização, termina que não acontece por uma falta de uma ação, que na verdade é puramente minha. Escolha. Escolha viver. Escolha realizar. Escolha verdadeiramente ser. A gente se vê amanhã na nossa aula, tá bom? Ai, 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 ai. Uau, eu quero mais. Uau, eu quero mais. Eu também quero muito mais dessa vida. Vamos escolher bem, então? Gente, até amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau.